falar também sobre uma polêmica. Nós temos uma polêmica por dia, pelo menos. Pelo menos uma por dia a gente cria. A gente mesmo cria a polêmica. Fora aquelas outras que surgem naturalmente das discussões e, enfim, das atitudes tomadas ou não tomadas, principalmente pelo poder público. E a polêmica da vez diz respeito aos nossos direitos. Os nossos direitos. Porque o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, disse ontem, durante um evento, que acha que tem muito direito. A gente está com muito direito e pouco dever. E ele propôs aí uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, para refazer a nossa Constituição, que é de 1988. Seguramente o deputado foi inspirado pelas manifestações que aconteceram no Chile, já desde o ano passado, manifestações de rua e tal, o povo querendo mudanças na Constituição. E vai conseguir, vai haver mudança na Constituição, vai haver uma Assembleia Constituinte lá no Chile, houve uma comemoração incrível, o povo na rua e tal, uma vitória popular sem dúvida, só que é uma pequena diferença entre a situação da Constituição chilena e a nossa Constituição brasileira. Lá a Constituição que está em vigor ainda e que será reformada é uma Constituição da época da ditadura militar, né? Então, tem características de um país dominado pela ditadura, o que felizmente não é o caso da nossa Constituição cidadã, como cunhou o deputado Ulisses Guimarães saudoso. E aí a gente pode até discutir se de fato há excessos de um lado ou de outro e tal, mas parece meio fora do tempo e do espaço você promover uma Assembleia Nacional Constituinte a partir de um plebiscito, enfim. Eu estava pesquisando aqui, só por curiosidade, a palavra direito aparece, sabe quantas vezes na Constituição brasileira, Ricardão? 76 vezes, a palavra direito. Não é pouco. E dever aparece 4 vezes. Por esse aspecto, e talvez nesse sentido, é que o deputado Ricardo Barros se manifestou, acho que ele fez uma conta matemática mesmo. Vamos ver assim, quantas vezes? São 4 vezes a palavra dever e 76 vezes a palavra direito. Então, nesse sentido, há um desequilíbrio, claro. Mas só que está escrito na Constituição não é garantia também de que vai ser cumprido, né? Então, será que todas as vezes que aparece a palavra direito nosso, do brasileiro, na Constituição, será que todos esses direitos previstos estão sendo cumpridos mesmo? A gente está recebendo tudo que a Constituição diz que nós temos direito de receber? E aí vamos citar o tão repetido, tão lembrado artigo 5º da Constituição, que é aquele que qualquer um conhece. Qualquer pessoa sabe, se fala assim, qual é o artigo da Constituição brasileira que você se lembra? Ele vai lembrar que é aquele que diz que todos nós somos iguais perante a lei e que não pode haver nenhum tipo de distinção entre os cidadãos brasileiros. E que nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Será que nós temos isso mesmo? Você que está aí ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes, você se sente com todos os direitos iguais a todos os demais brasileiros? Nós temos direito à segurança, à liberdade, à vida até, né? Porque o direito à vida pressupõe que você vai ter, por exemplo, uma assistência médica para a mulher que está grávida. Que o bebezinho, quando chegar, vai ser tratado de forma adequada para que ele consiga superar os primeiros dias de vida. Ou depois até. A pandemia, nesse sentido, todo mundo já disse isso, mas vale repetir, ela escancarou as diferenças que existem entre brasileiros e brasileiros. No país inteiro, em algumas cidades, em alguns estados, a diferença é menor. Em outros rincões, a diferença é gritante, é revoltante até. Então, talvez seja mesmo o motivo dessa manifestação em favor de uma constituinte, essa contagem simples de 76 vezes a palavra direito e 4 vezes a palavra dever. Mas é preciso saber se o que está na lei está na nossa vida mesmo.
Agora são 10h06, vamos seguir nesse assunto, porque o nosso Felipe Garrafa, que está de volta, hein, Garrafa? Dá um oi aqui, Garrafa. Garrafa, você estava onde, hein? Eu tava em Datena casa. mandou perguntar isso. Não, Datena mandou uma mensagem aqui. Minha avó tá hospital. bem. É, tá bem? É, tá bem. E aí? Não, era só uma gripe. Ainda tô Só um uma pouco gripe. afônico, mas era só uma gripe. Tá firme, então? Tô firme. PCR negativo é nóis. Vamos lá. Show de bola. A Garrafinha tá de volta, então. Garantia de sucesso no Manhã Bandeirantes. Bom, mas para falar sobre essa discussão em torno de constituinte, reforma da nossa Constituição, tá aqui o homem que provocou essa polêmica toda, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, a quem eu cumprimento. Muito obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes, deputado. Bom dia a todos. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Deputado, o senhor esperava esse rebuliço todo, depois do que o senhor falou, ou não? Olha, eu fiz uma manifestação no Congresso da Associação Brasileira de Direito Constitucional. Então, era natural que nós tratássemos da Constituição. E fiz um contexto todo falando dessa questão dos deveres, né? Que precisa ter mais vezes a palavra deveres na Constituição, que nós temos que, como falei do Kennedy, temos que perguntar o que nós podemos fazer pelo país, não o que o país pode fazer por nós, né? E também sobre as prerrogativas, todo cidadão é igual perante a lei. Mas não é. Tem cidadãos aqui que não respondem por nada do que fazem, e tem outros que respondem por tudo que fazem. E eu acho que o ideal é que todos respondessem por tudo que fazem. Então, tem coisas na Constituição que precisam ser equilibradas, precisam ser revistas. E nós estamos reformando a Constituição. É determinação. O presidente Bolsonaro já reformou a Previdência e vamos reformar a tributária e vamos reformar a administrativa. Fora o Pacto Federativo, que é a emenda constitucional, e fora a PEC emergencial, que é a emenda constitucional. Quer dizer, tem 5 emendas em andamento na Constituição. Talvez fosse mais fácil fazer uma nova, foi só isso. Mas eu não propus isso. O evento chamava Um Dia pela Democracia. Eu estou propondo um plebiscito, nada mais democrático do que ouvir o povo. Nós estamos conversando com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, em áudio e vídeo. O deputado está explicando o que ele quis dizer e eu vou perguntar para o senhor também avaliar essa reação toda, porque juristas, enfim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também criticou, mas houve gente que chamasse até de tentativa de golpe essa ideia de convocar uma constituinte, deputado. Plebiscito nunca pode ser golpe, né? Ouvir o povo não pode ser golpe. Eu não entendi. Bom, é natural, né, que o Judiciário e o Ministério Público reagissem muito, porque são os mais privilegiados cidadãos, né, do Brasil. Então, obviamente, uma Constituição nova não os daria os mesmos privilégios que tem hoje. Tenho certeza disso. E precisamos ouvir o povo, né? Eu não vi ninguém passando na rua e fazendo enquete na população, porque a população tem muitos direitos assegurados na Constituição, mas que não lhe são entregues. Então, é isso que a gente precisa discutir. Mas veja bem, gente, eu fiz uma provocação no sentido de que nós estamos, nesse momento, com 5 emendas constitucionais sendo urgentemente necessárias ser votadas. Então, isso mostra o quê? Mostra que a nossa Constituição, como está, não é sustentável, né? Nós já temos 35% de carga tributária, o contribuinte não aguenta pagar mais impostos e nem assim a gente consegue ter superávit. Nós estamos há 6 anos arrecadando menos do que o custo da máquina administrativa e rolando 100% da dívida, sem pagar dívida, só rolando e aumentando a dívida, acumulando juros, há mais de 10 anos. Então, de fato, as reformas são necessárias, alterar a Constituição é necessário, e o povo poderia dizer se quer uma Constituição nova ou se quer continuar remendando essa, que é o que nós estamos fazendo. E vamos continuar fazendo porque é necessário, senão não pagamos as contas. Deputado, o senhor falou que tem muito direito e pouco dever. Que direito o senhor tiraria da Carta Magna, se tivesse essa possibilidade? Que direito o senhor tiraria? Não é o caso de tirar direitos, não. É o caso de colocar deveres. Eu falei assim, gostaria que uma nova carta escrevesse muitas vezes a palavra deveres, né? Porque uma Constituição... Bom, tem lá a Constituição americana, tem 7 artigos, né? E acho que 28 emendas até hoje, em toda a história. A nossa já tem mais de 100 emendas e tem 200 e tantos artigos. É claro que não é o melhor modelo,
mas, obviamente, assegura muitas coisas a muita gente. Só nós não estamos conseguindo entregar isso à população. Os direitos da Constituição não estão podendo ser entregues. Por quê? Porque a capacidade de contribuição contributiva do cidadão já está esgotada. Então, nós precisaríamos muito mais dinheiro para entregar tudo que a Constituição dá. Precisamos o quê? Uma Constituição equilibrada, onde o Estado possa, de fato, entregar aquilo que está proposto. Eu não estou propondo discutir isso, não. Eu não vou discutir a reforma, o que seria uma nova Constituição brasileira, porque não é o caso. Eu só propus que um plebiscito perguntasse à população se quer ou não uma nova Constituição. O senhor recebeu muitas críticas, o senhor disse até que algumas o senhor já esperava, e o senhor disse também numa entrevista recente, estava lendo agora aqui, de ontem para hoje, que recebeu elogios também. O senhor comentou isso com o presidente Jair Bolsonaro? O que ele falou sobre isso, deputado? Não, eu não comentei. Se vocês verem a gravação que foi divulgada, né, em todos os veículos, eu falo, eu pessoalmente entendo que devia haver um plebiscito para uma nova Constituição. Então, eu pessoalmente, eu não consultei o governo sobre isso, eu estava falando lá no Congresso de Direito Constitucional e dei uma opinião minha, porque eu já fui coautor de uma emenda para fazer um plebiscito de nova Constituição lá em 95. Eu estou assinando lá uma proposta do Alberto Goldman, e que eu assinei como coautor. Então, eu já tenho essa convicção há muito tempo de que a nossa Constituição precisava ser mais enxuta, mais simples, mais objetiva e que assegurasse, de fato, que os direitos ali estabelecidos pudessem ser entregues à população. Precisa ter um equilíbrio. E quando eu falei da ingovernabilidade, eu não falei eu acho. Eu disse, o presidente Sarney, quando sancionou essa Constituição, disse que o país ficaria ingovernável. Para ficar claro, né, porque aí vão distorcendo as coisas. Eu falei 7 minutos, e aí pegam 5 segundos da minha fala e abrem essa polêmica toda. Mas eu ainda acho que sim, devemos perguntar ao povo se quer uma nova Constituição. Se não for feito um plebiscito, tá bom, vamos reformar a atual Constituição. Eu estou aqui como líder do governo Bolsonaro trabalhando para aprovar a reforma administrativa, a reforma tributária, Pacto Federativo, PEC emergencial. O deputado, o senhor disse que algumas reações não surpreenderam o senhor. O senhor falou do Judiciário e do Ministério Público, que, pelo que entendi, na opinião do senhor, deveriam ter mais obrigações e talvez menos direitos, se eu entendi bem. A classe política, deputado, da qual o senhor faz parte, também não tem muito direito e pouco dever? Olha, nós fazemos vestibular a cada 4 anos, né? E se estamos bem, continuamos, se não estamos bem, saímos. Eu estou falando que... Eu não estou falando do judiciário ter muito direito ou pouco dever, não. Estou falando da prerrogativa de responsabilidade. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, está na Constituição. Todos os cidadãos respondem pelo que fazem. Respondem lá no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, pelo que fazem. E o Judiciário, o Ministério Público, os fiscais não respondem. Eles não podem ser imputados por erros que cometem, né? É isso que eu estou discutindo, que temos que colocar todo mundo no mesmo patamar, porque senão deputado, a gente fica num país muito desigual. Eu estou falando isso porque é uma realidade do nosso sistema, mas está tudo bem, porque está lá assegurado na Constituição e está sendo cumprido. Mas, deputado, desculpe, só pela oportunidade, o senhor falou que há umas diferenças entre o judiciário e tal, mas na classe política também há. Por exemplo, nós temos uma deputada, a deputada Flor de Lis, que está acusada, e mais do que acusada, por participar de um crime bárbaro, e a decisão está pendendo de um aval da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. O senhor não acha que isso é uma distorção, que ela deveria ser tratada como qualquer pessoa que é acusada por um crime comum? As prerrogativas de foro foram limitadas para os parlamentares, né? Todo o foro é apenas do que ocorre dentro do mandato. O que ocorreu em mandatos anteriores não tem foro privilegiado. O judiciário tem foro privilegiado para qualquer coisa que aconteceu a qualquer tempo. Eles são julgados em foros especiais. Nós não, os políticos não. Eles mesmos interpretaram que o nosso foro é restrito e que o deles não é. Eu não quero polemizar aqui com o Judiciário, com o Ministério Público, porque eu já faço isso há muitos anos. Basta você entrar no portal da transparência, olhar o olerite deles, o contra-cheque deles, e me dizer se você acha que há ou não há privilégios. É simples assim.
Está lá no portal da transparência. Né? Então, eu estou falando de um conjunto, né? Principalmente o orçamento, que é a minha especialidade aqui no Congresso Nacional. Nós estamos, como eu já disse, há 6 anos com déficit fiscal primário. O governo arrecada menos do que a despesa mensal. E aí não paga 1 centavo de juros. E os investimentos são todos por empréstimo, aumentando a dívida. Isso é insustentável. Por isso que eu estou propondo uma revisão do modelo. Por isso a reforma tributária, por isso a reforma administrativa, por isso o Pacto Federativo, por isso a PEC emergencial. Então, se estamos reformando tanto a Constituição, talvez fosse o caso de fazer uma nova. Mas é apenas uma sugestão de fazer um plebiscito. Eu vou votar no plebiscito a favor, mas eu vou respeitar a vontade da maioria. Certo. Deputado Ricardo Barros, você falou do holerite do Judiciário, e eu fiz um levantamento aqui de quanto custa um deputado federal. Quanto custa um deputado federal? Então, o senhor me corrige, hein, por favor, se eu estiver errado aqui. O salário de R$ 33.763 por mês. Quanto é o teto do Judiciário? Não, só vou seguir aqui Só estou te perguntando. Deputado. 39. Então, estamos falando o do de... Executivo, então. O do Executivo é 33. E o do Legislativo é 33. Então, mas você não acha que há excesso... é 39. Desculpe, mas você não acha que há excesso nos dois casos? Estamos falando de excessos nos dois casos. Porque olha só... Nós estamos falando das prerrogativas, tá Sim. certo? Eu não vou, viu? Não adianta, desculpa, eu não quero entrar nessa tua discussão. Do salário do deputado? Você pode ler aí quanto que tem de verba de gabinete, quanto que tem disso, quanto tem daquilo, porque... Mas o senhor não acha que é relevante nisso? Mas quanto é que custa o gabinete de cada desembargador? Não, mas Quantos cargos comissionados tem lá? Você vai ler também? Não, você só vai ler o do deputado. Eu estou conversando com o deputado. Eu quero uma discussão igual. Vamos discutir. Eu sou democrático. Leia também quanto custa o gabinete de um desembargador. Me diga quanto custa, deputado, o gabinete de um desembargador. Não, eu não sei. Você que está querendo fazer um pente fino sobre o gabinete do político. Eu estou dizendo que você precisa fazer uma discussão igual. Né? Vamos fazer. Quanto custa o gabinete do desembargador, quanto custa o gabinete do ministro Supremo, quanto custa o gabinete do Tribunal de Contas da União, porque daí fica todo mundo com privilégios que precisam ser cortados. Eu não estou a favor de manter, não. Então já vou concordar com você. Tem que cortar também. De deputado, de senador, de político em geral. Todo mundo precisa. O Brasil não suporta mais pagar os privilégios. O Brasil precisa resolver quem ganha salário mínimo, quem precisa de alimentação, quem precisa de habitação, quem precisa dos direitos básicos. Imagina, nós estamos pagando auxílio emergencial para 38 milhões de brasileiros, R$300. E aí vem um pacote de pendurucários em todos os lugares que não são enfrentados. Eu estou propondo que uma nova Constituição pudesse tratar todos igualmente. Mas, como eu disse, eu respeito a vontade da maioria. Se o plebiscito falar que sim, sim. Se o plebiscito falar que não, vamos reformar a atual Constituição. Você sabe bem, se nós não reformarmos, a gente não paga as contas do fim do ano. É isso. E acho que todo mundo tem que dar sua cota. Nem vou nem falar de sacrifício, porque seria até um excesso falar que é sacrifício cortar um salário de mais de 30 mil. Já não vou nem falar de sacrifício. O deputado está com a gente ainda? Ih, acho que congelou. Voltou. O deputado voltou. Bom, deputado... Entrou uma ligação, desculpa. Imagina. No celular entrou uma ligação. Não tem nenhum problema. Bom, eu não vou citar, então, já que o senhor pediu, não quer entrar nessa discussão, de citar cada benefício que os deputados federais têm. Não, pode citar, sim. Eu vou citar só o resultado final. Pela contagem que eu tenho aqui... Pode citar. Não há necessidade. Eu quero aproveitar a sua presença, que eu sei que o senhor tem uma agenda na sequência. Tem um compromisso imediato agora, infelizmente. Então, só para a gente citar o tamanho do problema aqui, os 513 deputados federais custam para os cofres públicos, por mês, 1 bilhão e 100 milhões. Aliás, 1 bilhão e 100 milhões por ano, 91 milhões... 1 bilhão e 100 milhões por ano... E por mês, 91 milhões e 800 mil reais. Quer dizer, dá para cortar, né, deputado? Dá. A Justiça do Trabalho custa 18 bilhões por ano e tem 50 mil funcionários. Né? Então, dá para cortar em todo lugar. Né? O Tribunal Eleitoral custa 5 bilhões por ano. Também dá para cortar um pouquinho, 5 vezes o que nós custamos. Dá para cortar bastante, inclusive, acho, né? Então,
Tamo junto, tô junto com você. Então, tamo junto. Vamos passar o facão. O povo tá de um lado aqui, contando os caraminguá, quem tem emprego ainda, quem consegue o auxílio emergencial, e do outro lado, isso não é culpa dessa legislatura, desse governo, não é não. É algo histórico, o que é mais grave ainda. Então, de um lado de cá tá o povo, a população que tenta correr atrás para levar o sustento para a família, e do outro lado está o legislativo, o executivo, o judiciário. E aqui eu não estou criticando a instituição, pelo amor de Deus. O Congresso Nacional é essencial, a justiça é essencial, isso é essencial, mas não dessa forma abusiva. Aí quando o senhor cita que precisamos de mais deveres e menos direitos, o senhor acha que numa constituinte, os deputados constituintes aprovariam uma redução de salário dos deputados ou dos senadores? Olha, o teto do servidor público está estabelecido, é 39 mil. E o teto do deputado é 33 mil. Então, você não está me perguntando uma coisa que nós já não estejamos praticando, né? Poderia ser menos? Talvez sim. Mas a pergunta é essa. Agora, veja bem, pois não. 80% de tudo que o Brasil arrecada é para pagar salário de servidor ativo e inativo. Então, as corporações abduziram o Estado. Quem paga o nosso salário? Eu sou servidor público. É o contribuinte. É esse que está recebendo o trezentão de auxílio emergencial, né? Então, você vai concordar comigo que eu estou certo em propor uma nova Constituição. Então, vamos mexer em tudo isso. Pois tá não. Bom? Não, eu só vamos quero... Vamos mudar tudo. Vamos. Eu tô dentro. Eu só queria saber do senhor se o senhor acha que numa possível constituinte os deputados deputados e senadores votariam a favor da redução do salário deles. O senhor acha que diminuiria o salário? Então, o senhor falou do teto, está dentro do teto, mas diminuir o teto em função da situação delicada do país. Eu acho que sim, porque estes valores estão impagáveis, né? Ou seja, alguns outros países, como Portugal, Espanha e Grécia, já cortaram os valores dos direitos adquiridos porque não tinham dinheiro para pagar. Então, cortou 30% a aposentadoria de todo mundo, cortou 30% do salário de todo mundo para poder enquadrar na capacidade que o cidadão tem de pagar impostos. Então, eu acho que isso, para a gente não chegar nesse ponto de cortar o direito adquirido, nós precisamos evitar que o custo continue aumentando. Eu sou um democrata, eu não tenho nenhum problema. Se nós fôssemos discutir um novo teto de servidor público, nós teríamos que fazer um teto menor. Né? Por quê? Porque esse que está aí a gente não consegue pagar. Mas o teto, o problema é que o olerite não é os 33 mil ou os 39 mil, é 120, é 150. Né? Então, isso que a gente tem que enfrentar. E eu estou disposto a fazer isso. Aliás, tem projetos aqui na Câmara nesse sentido. Eu fui relator da Lei de Abuso de Autoridade. Né? Então, eu tenho moral para dizer que temos coragem de enfrentar os poderosos. Nós temos, sim, policial, delegado, juiz, promotor, todo mundo que tem autoridade, político, né? Não pode dar carteirada em ninguém. Está lá a Lei de Abuso de Autoridade, que nos enquadra também. Então, eu sou um cara colaborativo. Pode ter certeza que eu estou junto com você no mesmo espírito. Um Estado menor, mais enxuto, mais eficiente e com melhor qualidade de serviço para o contribuinte. Seria esse o desenho da nova Constituição. Tá bom. Deputado, eu sei que o senhor precisa sair para outra agenda. Rapidinho, por favor, se o senhor puder. Diante da reação, que não foi das mais positivas, o senhor acha que é possível ainda encaminhar essa proposta? O senhor vai levar isso adiante, vai falar com o presidente? Enfim, o que o senhor pretende fazer? Eu não falei com o presidente. Ele está numa reunião de ministros e eu nem comentei, porque eu falei, eu pessoalmente defendo um plebiscito. Eu falei, eu pessoalmente, não falei em nome do governo, né? Agora, eu não vi ninguém entrevistar o povo na rua, não vi ninguém entrevistar o trabalhador. A gente vai ouvir o povo já aqui. A gente vai ouvir já o povo. Porque, por enquanto, nós só vimos, né, os togados falarem, os privilegiados reclamarem. Né? A gente está passando a mudar a Constituição para favorecer o povão, tirar dos que tem para dar para quem não tem. Uma Constituição Robin Hood. Vamos nessa. Olha, desculpa mesmo, eu tenho que sair. Muito obrigado pela oportunidade. Se quiser amanhã, não tenho mais tempo, a gente continua. Tá bom, deputado. Foi ótimo. Muito obrigado. Deputado Ricardo Barros.